Povo de Deus! Jade hoje não tá por aqui, mas aí eu tô aqui representando meu amigo, né? Com nosso bordão aí, o Fala, Povo de Deus! Já quero agradecer a você que tá aí com a gente. Hoje a gente tá aqui com vocês olharam aí já na chamadinha, pastor Elizabeth, esposo pastor Emerson. Eles têm sido bênçãos pra gente aqui nesse final de semana, né? Falando aqui especificamente para casais. E já peço a você, para você já se inscrever no nosso canal. Pastor Elias lançou a proposta aí, até o final do ano a gente precisa estar com 10 mil inscritos, gente. Por favor, ajuda a gente aí, se inscreve no canal, compartilha, curte, não é isso aí, Isabela? Isso aí, que a gente possa absorver tudo que essa mulher de Deus irá transmitir hoje para as nossas vidas, para a sua vida, porque eu tenho certeza que vai ser incrível. É isso aí. E eu quero apresentar aqui a pastora Elizabeth, né? Ontem, pastor Emerson teceu, assim, vários elogios, né? E aí eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho, né? Quem é a pastora Elizabeth? Conta um pouquinho pra gente. Nós somos de uma família, né, de convertidos há 21 anos. Viemos do mundo, né? Mas o Senhor nos resgatou, né? E hoje estamos na presença do Senhor. Somos casados há 31 anos, 21 de convertidos. Tenho um filho, Mateus, de 21 anos, a Ana, de 14. E somos uma família que trabalhamos no reino de Deus. Ele foi para o lado, né, dos homens e eu para o lado das mulheres. Eu creio que foi devido a tantas experiências que Deus me deu. Tantos testemunhos, né? E aí a gente foi trabalhando esse lado. Não foi escolha minha, mas o Senhor designou. Amém. Estamos em Vila Velha, Espírito Santo, né? Trabalhando na igreja Fonte de Vida. E em janeiro, final de janeiro, terá a inauguração de uma congregação em Vila Velha, desse ministério, que nós vamos estar à frente. Amém. Amém. E aí, a senhora já citou que a vida, né, muitos testemunhos, que a vida, ela nos traz, né, e eu acredito que com a senhora não foi diferente. E então vamos começar. Como foi, né, o início do casamento? Vocês já eram convertidos quando se casaram? A conversão veio depois do casamento? Como foi esses primeiros anos do casamento, os desafios, né? Não, nós não éramos convertidos, né, viemos do mundo. Conheci ele num sinal de trânsito. Uma pessoa insistente pediu o número do meu telefone, parou no sinal de trânsito, depois parou no outro. Meu Deus. Ele é mais novo do que eu, 7 anos. Então ele fala que eu que atraí ele, né? Novinho, né? Nós temos 31 anos de casado, mas esse período, né, antes da conversão, foi um casamento de muitas experiências, difícil, mas que quando eu gritei, né, que eu não aguentava mais, o Senhor entrou para fazer uma grande obra. Que bênção. Grande obra. A minha conversão foi primeiro, mas a dele foi muito rápida, 8 meses depois que eu estava na igreja. E eu desafiei muito a Deus. Eu falo para as pessoas usufruírem, essa é a palavra, desse Deus que tudo pode, tudo faz. Mas nesse período que nós estivemos, né, antes de nos converter, foi um casamento assim, vou dizer, tribulado. Um casamento com muitas fases, né, traição, perdas de filho, doença, genética, né? Então, assim, muito difícil, mas nada que o Senhor não possa reverter e te fazer uma nova pessoa. Eu ontem estava ouvindo o pastor Emerson falando, aí a senhora deu uma palavrinha ali rápida, né? Mas eu queria saber essa experiência eu sou mãe também, e assim, eu imagino a cabeça de uma mãe, o coração de uma mãe, ao perder um filho. E ontem a senhora mencionou que perdeu 4. Como que foi essa experiência, esse processo? Casei achando que eu seria uma pessoa normal para gerar, né? E com 1 ano de casada, suspendi a medicação, né? E
para engravidar. Com 3 meses engravidei. Essa primeira gravidez foi até 7º mês. Nossa. E aí precisa, né, registrar a criança para depois você enterrar. E nessa época a medicina, a ginecologia não era tão avançada como hoje. Hoje se descobre tudo com facilidade, né? Mas não era. E aí não se explicava por quê. Na segunda gravidez, depois de 1 ano e 3 meses, eu engravidei novamente e a criança chegou a nascer, mas não sobreviveu. Caramba, meu Deus. E mais um estudo, faz exames daqui, exames dali, para saber o que era. E descobriu-se uma endometriose. Endometriose tem várias fases, né? Ao ponto que chegou o meu caso, foi de câncer do endométrio. A justificativa era devido ao câncer. Então, comecei a fazer tratamentos dentro de Vitória, fui para São Paulo, fui para Brasília, fui para Rio de Janeiro. Cada médico que eu ia, eles zeravam o processo e começava de novo. Fui a 3ª gravidez. Essa criança foi até 1 ano de idade. Também não sabe explicar. Hoje eu sei a explicação. Mas para a medicina, né? E 3 homens já, 3 meninos. Só vinha menino. E a 4ª gravidez, a criança também nasceu sem vida. E aí eu entrei para fazer o tratamento do câncer do endométrio. A justificativa era essa situação. Então, chegou o ponto deles falarem que eu não poderia ser mais mãe, que eu não poderia mais tentar, né, que eu teria o risco de perder a vida. Eu acho que toda pessoa, independe da religião, ela casa, eu acho que é para constituir família. Sim. E nesse período eu conheci muitas mulheres, muitas mulheres. Você vai para um local onde o foco é tratamento daquilo, e eu conheci muitas mulheres que perderam filhos, né? Não na gravidade, na altura que eu perdi, mas que queriam tentar, não queriam desistir. Mas eu tinha ainda algo, né? Eu não conhecia Jesus, o Deus de milagre. Então, assim, eu era uma pessoa frustrada, uma pessoa triste e queria porque queria lutar. Conheci um outro médico que ele falou, olha, realmente não tem. Você passa por séries de exames dolorosos, exames que te machucam, constrangedores, exames sem anestesia, é uma luta. E falou que eu não poderia mesmo ser mãe, a não ser com inseminação. Eu falei, então eu quero fazer. Ele falou, você tem 2 opções. Você tem uma irmã de sangue, que ela já é mãe de 2, que possa doar os óvulos, porque nesse período eu fui fazendo tratamento, então eu não menstruava mais. Menopausa precoce, mas precoce mesmo. Ou então você vai para o banco de dados e escolhe uma pessoa que tem as suas características. Eu falei, não, eu tenho a irmã. Me falou o valor, eu dei uma entrada na época, né, isso tem 25 anos atrás. Me falou o valor, eu dei uma entrada e essa irmã minha ia começar a fazer os procedimentos. E um dia eu fui convidada para ir a uma igreja. Eu já estava assim, com o casamento arruinado devido a traições. E eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo nessa terra? Não gero filhos, uma mulher sem perspectiva e com casamento assim. E quando eu adentrei essas portas, Deus me resgatou. E nesse intervalo, é no mínimo 1 ano a pessoa para fazer exames para você poder fazer. Então, eu não tinha noção do que eu queria. O desespero é tanto quando você não tem Jesus. O desespero. O óvulo ia ser da minha irmã e o espermatozoide do meu esposo. Já mexe com a cabeça completamente.
Mas eu ia entrar como barriga de aluguel. Uhum. E quando eu estava nessa igreja, Deus usou o pastor para falar comigo. Deus fala através de profetas, através de sonhos, Deus fala. Através da palavra, através do louvor, Deus fala. Falou que não era para me fazer aquele procedimento, que ele ia me curar. Só que Deus foi tão direto, Deus sabe aonde te tocar, para te convencer. Ele já não falou do meu casamento primeiro, ele falou de me dar filho, me curar e dar um filho. E um filho homem. Imagine que eu já tinha perdido 4 registros, 4 cesáreas. Então, eu estava tão apaixonada para querer ser mãe que eu desafiei Deus. Eu falei, se é o Senhor que está falando, eu quero ver. Eu quero ver, porque não tem como. Já estava com um casamento falido, ainda estava fazendo processo. E aí eu fiquei ali naquela igreja, eu recebia Jesus, ele me aceitou, porque não somos nós que aceitamos a Jesus. A gente fala dessa linguagem, mas não é essa a realidade. E aí, 8 meses depois, o meu esposo foi. Mas o Senhor falou que ele ia me curar, ia restaurar meu casamento. Mais um desafio, porque estava tudo perdido. Tudo perdido. Muita traição, falta de cumplicidade, falta de respeito. Nunca houve agressão física, mas a agressão verbal. Uma frase muito forte que ele usava para mim. Você não serve nem para ser mãe. E hoje eu falo porque talvez você já ouviu isso. Mas nós viemos ao mundo com o propósito de Deus. Ninguém passa nessa terra sem propósito. Tudo tem um propósito de Deus. Tudo tem um porquê. Para hoje eu estar aqui falando para você. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. E nesse intervalo, a gente já estava separado de corpos, né? Cada um no seu canto, eu procurando divórcio. E Deus falou comigo novamente, não é assim que eu vou operar. Eu vou restaurar o seu casamento e ali eu vou constituir uma família. E eu engravidei do Mateus. Eu passei muito mal um dia de manhã, mas passando muito mal, fui para a clínica fazer exames daqui, exames dali, e paralela a minha irmã fazendo esse procedimento. Quando o médico olhou, falou assim, ela está grávida. E eu falei, eu tô grávida, então pode pedir a minha irmã para parar os procedimentos. É o mesmo médico, médico de inseminação artificial número 1 de Vitória, Espírito Santo. Esse médico atendeu a Silvia Popovic, o cara estudado, né? Deus capacita os homens. Ele falou, não, mas as suas gravidez não vão para frente. Eu falei, mas esse é promessa de Deus. E eu já estava com 4 semanas. E eu falei, você pode colocar o nome da criança nessa ultrassom? Ele falou, não, a gente não faz isso. Eu falei, pode colocar. Deus falou que é um menino, pode colocar. E primeiro evangelho da Bíblia que eu li, Mateus, eu falei em homenagem ao Senhor. Ele continuou durante 4 meses com o procedimento com a minha irmã e eu levando a gravidez para frente. Já com uma idadezinha, né, fora dos padrões. E essa gravidez veio, eu tive essa criança, ele suspendeu, me devolveu o dinheiro que eu tinha dado e eu perguntei para ele, doutor, o senhor só mexe com inseminação artificial, eu não fiz, o senhor vai me acompanhar? Ele falou, vou, porque é uma coisa inédita. Não tem como você gerar filho mais. E fomos até o 9º mês. Mateus nasceu nas mãos dele, né? Primeiro do Senhor. E eu falei, tá ótimo. Para quem não ia ter mais nenhum, tá ótimo. Mas esse Deus
como diz a palavra, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Depois de 7 anos, ainda me deu uma menina. Ainda me fez surpresa. Por quê? Porque eu não conseguia ver o sexo na ultrassom. E eu achava que era outro menino. Comecei a chamar de Miguel. E com 7 meses, ela resolveu nascer. Eu não tive momento nenhum de desconfiança que eu iria perder, que eu não coisa, porque eu já sabia que Deus me escolheu. Eu estava debaixo de uma promessa. De uma promessa, e ele não é homem para que minta. E eu passei mal de novo, menopausa precoce, não tinha como eu menstruar mais, ovular, mas esse Deus faz. Fui para o hospital, faz exame, gravidez, a Ana veio com 7 meses. E os padrões para sobreviver? Tem que estar no mínimo com 2 quilos, os pulmões funcionando. Então, ela nasceu com 2,1 quilos e os pulmões funcionando. 2 dias eu saí do hospital. Foi a 6ª cesárea e última. Amém. E a gente está vivendo num tempo oportuno para falar sobre isso, né? Com essa banalização do aborto. A revolução sexual, ela nos trouxe tantas coisas ruins, né? Como a banalização do casamento, da monogamia, do aborto, zoofilia, pedofilia. Enfim, inúmeros assuntos que são pertinentes para esse tempo, porque nós estamos vivendo nessa sociedade. E aí nós estamos aí, mediante a tantas discussões sobre o aborto. E eu entro nas redes sociais, eu até me emociono com a senhora falando, porque eu entro nas redes sociais e nós fico lendo lá os comentários, né, das postagens sobre o assunto, e tantas mulheres comentando: você é homem, não pode falar sobre o meu corpo, minhas regras, né? Todas essas frases de efeito que nós vemos aí, o progressismo levantando essa bandeira. E aí quando nós vemos um testemunho como o da senhora, de milagre, do que o Senhor pode fazer, nós entendemos e vemos como essas pessoas precisam desse Jesus. É verdade. Porque é Ele que transforma, é Ele que muda a nossa concepção de mundo. Até porque eu acredito que a senhora tem muito mais propriedade para falar sobre isso. Quantas mulheres dentro das igrejas evangélicas, cristãs, mas com tanto feminismo impregnado na mente, e elas não conseguem enxergar isso. Porque é tão ardiloso. Eu vejo que as mensagens que eles pregam são tão ardilosas, de independência financeira, de independência do seu corpo. E para uma mulher como a senhora, por exemplo, que veio, né, de uma série de abusos emocionais, essa mensagem é muito atrativa. Então a gente até volta em um ponto que eu gostaria muito de perguntar. Como foi esse processo do perdão? Porque, né, depois disso tudo, que seu esposo, ele não conhecia Jesus, a senhora também não. Então aí depois a senhora conheceu Jesus. E aí a gente entende que a gente precisa passar pelo processo do perdão. E que não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. De mim não sairia nada. Mas eu resolvi dar uma oportunidade para mim mesma. Acreditando num Deus que me resgatou, né? E que tinha promessas na minha vida. Eu falei: Deus, se tu é Deus mesmo, todas as etapas eu vou passar. Por amor ao Senhor, eu faço qualquer coisa aqui na terra, no controle da minha vida. O Senhor está. Nesse intervalo, quando eu engravidei do Mateus, a gente estava separado só de corpos, porque eu tinha dado entrada no divórcio, mas toda dificuldade, hoje eu sei por quê, Deus não queria, né? E eu resolvi olhar para Deus e aceitar uma nova vida. E eu jamais aceitaria, porque Deus não ia me dar filho para mim ser mãe solteira, divorciada, separada. Deus falou que ia constituir família. E a família é marido, esposa, filhos. Então, eu não poderia deixar de acreditar e crer e viver, porque Deus tem muitas promessas para nós, para todos. Deus tem promessas para você, mas às vezes você não recebe porque você não acredita, não faz por onde, não espera o tempo de Deus, não vivencia a cada dia. Ei, se Deus tem uma promessa para você, você cruzar os braços, parar de viver, essa promessa você não vai alcançar. Então, eu fui fazendo a minha parte, aceitá-lo de volta. Não é fácil,
tudo vem na sua mente, o seu dia a dia, julgamento, as amizades. Para que você vai dar oportunidade a uma pessoa dessa que tanto fez você sofrer? Hoje não sou eu, é Deus. Ontem não era mais eu, era Deus. Então, esse Deus do impossível, ele estava lá ontem, ele está aqui hoje, ele vai estar amanhã para cumprir a promessa. Então, nós estamos vivendo a cada dia, aprendendo a palavra, comendo da palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E fomos crescendo dentro da igreja, porque hoje ele é pastor, mas ele não estava pastor, ele não era pastor. E atrás desse homem, dessa mulher, existem seres humanos que têm dor igual a qualquer um, tem decepção. Só que o alvo hoje é viver Cristo. Que fomos olhar, a começar por mim, falha, pecadora, não poderia estar vivendo e nem fazer ninguém estar bem próximo de mim. Mas vamos começar do zero. Que amor é esse incondicional que escolhe a mim, escolhe a você para servi-lo aqui na terra? Invade as nossas vidas, nos preenche com tudo. Que amor incondicional. Um amor que dói, porque quando a gente fala, me dá um coração segundo o seu, nós não temos noção. Que coração segundo o teu? Estamos longe, longe. Vamos lembrar de Davi, amigo de Deus. Por que Davi tanto pisou na bola e Deus se achegou a Davi, perdoou Davi, teve Davi como segundo teu coração? Porque quando Deus adentra as nossas vidas, antes de eu pronunciar uma fala que eu perdoei, Deus está esquadriando o coração. E o trabalhar de Deus, ele foi lá dentro, no profundo, porque tinha que fazer um trabalho aqui, porque ninguém de sã consciência perdoaria um ser humano que tanto te maltratou, porque você entende que quem tem amor não maltrata. Quem tem amor não faz sofrer. Imagina uma mulher que já tinha perdido tantos filhos e o casamento arruinado. Era por causa de filho? Não, é o caráter do ser humano. É o caráter. E Deus fazer com que você gere filho na contramão da medicina do homem. Ele é Deus, ele faz como ele quer. Verdade. E assim nós caminhamos. Tem mulheres que Deus não vai curar. Cerrou a madre, mas tudo Deus tem um propósito. Deus sabe o que Ele me dá hoje, se eu tenho condições daquilo lá na frente, continuar glorificando a Deus. Eu peguei tanto amor a essa criança quando nasceu o Mateus, que Deus mandou um recado para mim. Ei, da mesma forma que eu te dei, eu posso te tirar. Porque você já está idolatrando. Foi com umas palavras mais suaves, mas ele conduziu. Porque para mim já estava sendo o máximo, tudo. Meu Deus, eu venci. Eu tenho o troféu, você quer ver? Porque nós temos, né, a forma de achar que o milagre tem que ser visto, tem que ser palpável, tem que ser seguro. Nem sempre. O amor, ele é invisível, ele é sentido. E Deus também colocou, porque eu pedi a Deus. Então vamos zerar tudo? Então começa do zero, coloca amor no meu coração para com este homem de novo. Independe da forma que o Senhor vai transformar, porque eu estou te conhecendo, mas eu quero viver uma vida pautada no Senhor. Pastora, eu entendo que muitas vezes o Senhor nos leva ao lugar do perdão e da cura, para que a gente possa, através, às vezes a gente é curado até no momento que a gente está curando outra pessoa. Porque hoje a senhora trabalha com mulheres
E eu acredito que passa pelas suas mãos tantas coisas que a senhora já passou. Traição, rejeição, abuso, essa parte psicológica que eu acho que nos casamentos hoje elas não são muito, não tem muito foco nisso, né? Porque normalmente acham que a violência física ela tá tão em evidência que a verbal ela fica bem escondida ali, a gente não fala muito sobre ela, mas ela existe e existe bastante. Então, essa cura que a senhora passou, provavelmente até no momento que a senhora estava tratando outras mulheres depois de convertida, depois de um processo já de lá na frente, e isso vem trazendo a cura até hoje, provavelmente assim, momentos que a senhora nem imagina, puxa vida, eu estou falando aqui, mas parece que está curando aqui dentro. Então, como que a senhora lida hoje com as mulheres que a senhora tem em suas mãos, a senhora cuida, né? Esse processo de cura, como que a senhora lida com essas mulheres hoje, nesse momento em que nós falamos nesse processo do perdão e da cura através dos testemunhos que a senhora tem? Não é fácil, mas depois do amor, o perdão na Bíblia tem muito peso. E se você não optar por perdoar, independe de ser marido, independe de ser amigo, independe de ser patrão, parente, você não vai viver as bênçãos de Deus. Você atrapalha Deus derramar sobre você as suas bênçãos. Então você tem que olhar para você primeiro e se perdoar. Você está sofrendo de uma situação que a pessoa está despejando em você, mas você tem algo dentro de você que você não se perdoa. Hoje, temos muitas ferramentas que Deus concede para que as pessoas sejam trabalhadas para liberar o perdão. Mas na minha época, era muito vasto, muito escondido, e eu optei por eu trabalhar com o Senhor trabalhar comigo. E hoje eu estou atendendo mulheres, trabalhando com mulheres, que tudo que elas chegam lá falando, eu falo para Deus, eu entendo por que eu passei por isso. Se você chega falando, eu sou estéril, perdi filho, eu também. Eu sei a sua dor. Eu calço os seus sapatos. Eu fui traída, eu não consigo perdoar, eu sei a sua dor. Eu entrei na falência financeira, eu sei a sua dor. Eu estive me separada, eu sei a sua dor. Então, só pode falar com propriedade aquela que passa. Então, o Senhor, mesmo na dor, eu sobrevivi, não foi para a morte, para hoje estar através da minha vida. Existia um propósito para tratar outras pessoas. Outras pessoas. E hoje, por pouco ou nada, as pessoas estão jogando as bênçãos de Deus fora. Porque não querem perdoar. Perdoar não é fácil, mas também não é uma opção. Para você viver essa vida, a falta de perdão acarreta tantas doenças, acarreta tantas dores, que é mais fácil você perdoar do que você manter ali. Por mais que seja grande a sua dor, o seu problema, mas é muito mais fácil perdoar. Não porque só a palavra diz para nós perdoarmos, para a gente poder viver enquanto nós estivermos nesse mundo. E não é o perdão de não conviver, porque tem situações que você vai ter que conviver. No meu caso, não era um amigo, não era um colega, não era um patrão onde você despede e tal, vai embora. Um marido que hoje, através deste perdão, Deus transformou esse homem. Transformou. Deus não permitiu que eu me separasse, que eu não constituísse família com ele. Vou transformá-lo. Quem ganhou fui eu. Se a senhora tivesse aberto mão disso tudo, hoje ia perder de viver as bênçãos que eu creio que eu não estaria com vida.
com fôlego de vida. Eu não teria força. Então, o perdão é o principal, depois do amor. Eu desafiei muito a Deus, por isso que eu falo a palavra usufruir. É uma palavra que você parece que você vai adentrar nas coisas e que Deus é soberano, é superior e você não pode usar uma linguagem dessa. Mas Ele é tudo. Ele é tudo. Ele cuida do nosso cabelo, Ele cuida da nossa pele, Ele cuida do nosso coração. Ele cuida do nosso caminhar. Se você quer saber a roupa que você está vestindo, se agrada a Ele, vai para a Bíblia. Se você tem dúvida do alimento para o seu físico, vai para a Bíblia. Esse autor, ele esteve lá ontem, ele está aqui. E ele vai estar amanhã. Então, o amor vem primeiro e depois o perdão. E a convivência. É fácil. Uma amizade, perdoei, a pessoa está para lá, nunca mais vejo. Mas o desafio é você perdoar e tem que conviver. Deus limpou a minha mente. Hoje eu falo de detalhes do meu testemunho sem dor, não tenho falta de confiança. Eles perguntam, Beth, você tem ciúmes do pastor? Eu falo, confie na obra dele. Eu preciso confiar. Eu tenho que me vigiar em matéria de eu não ficar procurando coisinhas pequenas para trazer a desconfiança, porque o inimigo, ele sabe aonde atingir. Mas tem um ponto muito forte depois do amor e do perdão. É você levar uma vida de joelho. Hoje, poucos oram. A oração, ela te fundamenta na palavra de Deus, ela te alimenta. Porque senão Satanás quer te levar da onde você veio, na lama que você veio. Se o passado dele era traição, mulheres, Satanás vai querer levar para lá. Você tem que ter uma vida constante de oração, de busca. Se você trabalha fora, se você estuda, esse não é o problema. Você precisa estar de joelhos na presença do Senhor. Isso é para vigilância. Constante vigilância, isso é para todos. Aquele que é restaurado das drogas, aquele que é restaurado do homossexualismo, aquela que é restaurado da prostituição, não aquele importa. É o espinho da carne, tem que cuidar. É o espinho da carne. E Deus vai sempre te lembrar. Então, o perdão primeiro, ele vem para nos restaurar, para nos fortalecer. E se nós temos o perdão, a gente tem facilidade de perdoar. Porque a gente tem que olhar para Jesus. Quantas coisas que nós fazemos e quantas vezes a gente vai para Ele, chora, pede perdão, Ele está de braços abertos. Quem somos nós aqui para limitar isso de Deus? É verdade. E quais foram, pastoras, as mudanças na Elizabeth como mulher depois de todo esse processo? Porque eu acredito que houve também essa transformação, esse florescer da feminilidade que a gente tem quando a gente conhece Jesus. Nós usamos muito, né, o texto de Provérbios 31, aquela mulher maravilhosa que acordava cedo, era diligente com todos os seus afazeres. Quando seu marido acordava, já estava tudo muito bem organizado. Vemos que ela tem uma mente empreendedora. Vemos que aquela mulher, ela é reconhecida como uma joia, como a coroa do seu marido. E eu acredito que o evangelho, ele tem esse poder de trazer a feminilidade de volta para uma mulher. E quais foram essas mudanças que aconteceram na vida da senhora? Porque eu acredito que existe uma Elizabeth antes de Jesus e uma Elizabeth depois de Jesus. E não foi uma transformação somente interior, porque isso, né, exala para o nosso exterior. O coração alegre, ele aformoseia o nosso rosto. Então, quais foram essas mudanças? Foram muitas, não foram poucas. Uma mulher que estudada, trabalhando fora e de repente se vê mãe, né? Quando eu perguntava as coisas para o pediatra, às vezes eles davam uma resposta assim, como assim, né? Hoje é tão comum certas coisas, mas eu falava, doutor, eu só tenho idade, eu não tenho experiência, é o primeiro que eu estou, né, convivendo. Então, amamentar, ser dona de casa, o corpo transforma, a mente transforma, né? Mas tem a mulher que serve a Deus.
Então, eu continuei trabalhando fora, mas eu estava muito presente na igreja, nos trabalhos da igreja. E na Bíblia também fui ensinada. A prioridade é a família, é o lar. Não é proibido, não, a mulher trabalhar fora. Mas os afazeres do lar estão na Bíblia. É obrigação nossa, é dever nosso. E façamos com amor. Então, mesmo que eu estava trabalhando fora, tinha uma criança para cuidar, eu tinha um lar para administrar. E essa transformação cria um impacto em você. Porque até então você delega serviços e você continua com a vida de trabalhar fora, de estudar, passa a mão na criança. Não, não era essa vida mais. Primeiro é estar na igreja, na casa do Senhor. Você precisa congregar, você precisa ser membro de igreja, tem que estar debaixo de uma autoridade, né? E ali você vê muitas situações e você vai aprendendo. Com a Bíblia, você vai aprendendo que você ser mãe. Eu queria curtir, eu queria, né? Mas queria continuar trabalhando. Então, assim, foi uma adaptação muito complicada. Mas eu venci. A prioridade é a família. Talvez você esteja trabalhando fora, né? Por um valor tão pequeno, achando um desgaste tão grande, achando que você está somando. Mas o fato de você estar em casa, tendo a honra, o prazer de cuidar da família, você ganha muito mais. O esposo pode saber que ele saiu para trabalhar e está contando que o lar está sendo cuidado. A sua casa está sendo administrada. Você não precisa parar a sua vida social, mas você chega a um ponto que você tem que botar na balança. Pesos e medidas, o que mais vale. Hoje eu ouço todos os dois lados por trabalhar com elas. Eu gostaria tanto de parar de trabalhar para cuidar da minha família, fazer uma comidinha especial. E outras, Deus me livre eu ficar em casa. Por quê? Porque ainda não absorveu. E não colocou em cima do lado ruim a coisas boas. É um privilégio. Hoje a família ser conduzida pela mãe, pela esposa, pela dona de casa. E ainda com esse modernismo, esse empoderamento, é chocante falar sobre isso. Ou você trabalhar numa escala menor. Verdade. Você imagina uma família onde o pai sai para ir para a igreja com a criança, cadê a mãe? Está trabalhando. O pai vai fazer o lazer com a criança, cadê a mãe? Está trabalhando. Agora, o pai não é diferente, ele é o provedor. Ele é o cabeça. Não é privilégio meu hoje não trabalhar fora, mas trabalhar no reino de Deus. Pastora, essa questão de filhos, eu tenho duas princesinhas, né, duas lindezas. Como que a senhora lida com as mulheres, com filhos, nesse processo de pais que não assumiram o papel deles dentro de casa? Como são essas mães, como são essas filhas, como são essas crianças, não só filhas, né? Os meninos também, que aí o pastor ontem estava falando a respeito, né? Da mãe que pega aquele menino ali, ele vai ser o machinho da casa. Como que a senhora lida com as mães e filhas que não têm a paternidade? Existe dois tipos de não ter paternidade. O pai mesmo físico, né? Ou por separação, ou por óbito, algo. E aquele pai que só é o provedor. Esse eu trabalho muito. Ora, existe tempo para tudo. Então, a mãe tem que entender que o pai é o cabeça, ele que direciona. Nós temos que entender. Não é fácil, mas a gente tem que cumprir aquilo ali, dar tempo para as coisas irem se encaixando. Então, a mulher, ela quer atropelar as coisas. Verdade. Aí não faz, eu vou fazer. Eu que conduzo. Se o pai chama a atenção do filho, a mãe... Não, olha, o Mateus é um milagre, a Ana é um milagre, mas eu não trato eles como
um bibelô como nada. A realidade da vida. Primeiro, vocês só têm fôlego de vida porque um Deus trouxe vocês à terra. Então, vai honrar a Deus. Depois, vai honrar seus pais. Hoje é a realidade. A passagem da Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que seus dias sejam prolongados. Você viu o alto índice de morte de adolescentes. Filhos querendo atropelar. Ei, vamos voltar para aquela era, onde o pai olhava e o filho acatava. Deus faz assim conosco. É muito complicado a mãe querer entrar no local que ela não é. Tem a posição. Nós não somos submissas de sermos um tapete para passar por cima, não. Nós somos submissas sabendo qual posição. Os papéis bem definidos. Os papéis definidos. Bem definidos. Tanto o homem, quanto o menino, quanto a menina, chega uma certa idade que a direção é do pai, tem que tirar. Olha, eu vou contar uma coisa aqui muito engraçada, mas é muito séria. A minha sogra, ela é uma bênção. E meu esposo tem o hábito de derramar as coisas na mesa. Sempre está derramando um copo de suco, um copo de álcool. E um dia nós na mesa sentada, ele derrubou, eu falei, meu Deus do céu, quando isso vai parar? Ela olhou para mim e falou assim, não, Beth, esse copo eu comprei, ele está com defeito. A culpa não é dele, é do copo. Ela quis defendê-lo de uma forma. E eu peguei o copo, porque eles têm comércio e compra caixa de copo. Eu peguei o copo e fui olhar o fundo. Porque da forma que ela falou, ela até hoje quer colocar ele dentro do ventre. Então, quando eu entendi na Bíblia, eu comecei a colocá-la, entre aspas, com todo respeito, no lugar dela. E eu no meu lugar. Não há competição, porque o amor é totalmente diferente. Mas se deixar, eu não trato o Mateus. O Mateus é um milagre, foi o primeiro, veio por mim. Eu sou fã número 1 dele, mas eu não trato o Mateus como um menino, como um bebê. Eu não trato a Ana por ser uma menina, adolescente. Não. Tem momentos para sorrir, tem momentos para cobrar, tem momentos para chorar, tudo. E nós temos que prepará-los para este mundo, porque nós não somos daqui, mas nós estamos aqui. E isso não agrada a Deus quando a gente inverte os papéis. Lá em casa, o cabeça tem que tomar. Quando ele não estava fazendo, eu fico de braços cruzados. Não está fazendo, eu também não vou fazer. E aí Deus toca para poder direcionar, mas vamos cavando e entendendo quem que pode o quê e quem que deve o quê. Os papéis jamais podem ser invertidos. Nós vamos ter consequências disso, sequelas disso. Crianças, adultos ainda com situações, casados já, pais de família, mãe, com postura de menininho lá da mamãe, porque foi criado assim. Nada está perdido, nada que Deus não possa reverter, né? Mas nós temos que nos abrir para poder receber isso de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Infelizmente, o nosso tempo já está acabando aqui e a gente poderia ficar aí por muito tempo, porque haja assunto, né? Verdade. São testemunhos muito fortes e eu gostaria muito de agradecer, pastora, por esses momentos aqui com a gente. Você que ficou aí até o final, gente, não se esquece, a gente tem a meta, a gente precisa atender o pastor Eli, a gente precisa bater esses 10 mil até o final do ano, Vamos lá, gente. galera. Não é, pastora? Ajuda a gente aí, pastora. Pede o pessoal aí. Vamos ajudar, pessoal. Então se inscreve aí no nosso canal, compartilha com todo mundo, curte,
tá? E muito obrigado você que esteve até aí com a gente. São, assim, ferramentas que nós usamos no nosso dia a dia. Isso não vem substituindo, como o pastor ontem falou, né? As ferramentas que são dadas aqui nos seminários de casais, para filhos, elas são um acrescentar do que nós já vivemos aqui, no nosso dia a dia, nos nossos cultos, nas palavras que nós vivenciamos aqui todos os dias. Então, isso vem para nos acrescentar e ferramentas que nos ajudam a melhorar como mulher, como esposa, como mãe, como maridos, né? Então, agradecer a senhora, o pastor que já esteve aqui também, por esses momentos preciosos aqui. E você já está em pecado se não está inscrito no nosso canal aí, a mão de Deus vai pesar. Tô brincando. É verdade, agradecer a pastora, né, pela coragem de se levantar como uma voz profética para falar sobre assuntos que muitas das pessoas estão se esquivando, porque a gente não quer, né, falar sobre isso, porque às vezes dói nas nossas fragilidades. Então precisa de muita coragem para falar sobre masculinidade, sobre feminilidade, mas a senhora se levantou, diz sim para o Senhor. Então que você também diga sim para o Senhor. E como a Fernanda falou, que a gente possa usufruir dessas ferramentas de mulheres e homens de Deus, da palavra, dos cultos da nossa igreja, dos seminários que acontecem aqui, de literaturas. Hoje em dia a gente tem tanto acesso à informação, e a informação ela só é transformada em conhecimento quando a gente absorve ela, coloca em prática. Existe um processo para a informação virar conhecimento. Então que a gente possa usufruir de todas essas ferramentas e a cada dia mais avançarmos no reino de Deus. Amém. E é isso, se inscreve no canal, não se esqueça. É isso aí, gente. Deus abençoe, pastora. Eu que agradeço a oportunidade, a rica oportunidade, né? E quero dizer para você, não desista dos seus sonhos. Deus é aquele escolhido para poder fazer com que seus sonhos sejam realizados aqui na terra. Fique na paz. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, pessoal.